neste momento é tudo prematuro, está tudo em aberto. É uma análise que tem que ser feita de uma forma ponderada, como é que vai ser feita essa reestruturação do grupo de produtos. O que eu disse foi que essa reestruturação tem que respeitar um princípio que é basilar em termos de justiça social. Os produtos de primeira necessidade têm que se manter na taxa reduzida. Portanto, admito perfeitamente que haja hoje produtos que estão no chamado anexo 1 do Código do IVA, que numa reanálise possam deixar de estar na taxa reduzida. Eu penso que isso tem que ser feito com base num estudo científico. O INE é a entidade que está em melhores condições de fazer isso através dos seus inquéritos ao consumo e a sua estrutura de consumo, no sentido de redefinir qual deve ser o novo cabaz de compras, o cabaz de compras tipo das famílias de baixo rendimento. Eu estou a falar como economista, e, portanto, penso que é sempre discutível do ponto de vista dos grupos, vários grupos de pressão. Uns dizem que é o leite achocolatado, outros dizem que o vinho, outros dizem que é a cerveja, outros dizem que é a Coca-Cola. Penso que a melhor forma de resolver estes dilemas que existem é pedir-se um inquérito ao consumo das famílias de baixos rendimentos para saber qual deve ser o seu cabaz. E, portanto, só esses é que devem ficar na taxa reduzida. As medidas duras que José Sócrates tentou esconder ao país quando apresentou um acordo cor-de-rosa da Troika, quer dizer, mais uma vez, iludiu a realidade. E não é por acaso que ontem o Financial Times diz, quer dizer, um país que tem este primeiro-ministro não pode estar numa união monetária porque não respeita os parceiros, atrasou-se no pedido de ajuda. Hoje a credibilidade externa do país está pelas ruas da amargura. Daí o nosso programa do PSD dizer recuperar a credibilidade e desenvolver Portugal. E, portanto, não é por acaso. Nós temos que recuperar a credibilidade com uma nova liderança, com uma liderança credível, com uma liderança que execute, com uma liderança que dê confiança às instituições europeias, que dê confiança, que retome, que consiga que o processo de retoma da confiança dos mercados venha a acontecer. Há muito mais fácil perder-se a confiança do que o processo de retoma da confiança, que vai ser lento e vai ser difícil. E isto começa com novas políticas, novas lideranças. O coveiro não pode estar a fazer a recuperação. Quer dizer, os portugueses podem votar nele. Mas isto é como uma empresa que vai à falência e depois o gestor que levou a empresa à falência é o gestor que vai fazer a recuperação. Nenhum acionista racional aceitaria isso. Os contribuintes portugueses são os acionistas do Estado português. Simplesmente estão intoxicados por uma propaganda tipo demagógica e estão intoxicados e estão cheios de medo. Há 5 milhões e tal de pessoas que dependem do orçamento do Estado, 5 milhões e meio de pessoas, direto ou indiretamente. E estão com medo que venham aí uns papões que ataquem isso. Ainda não perceberam que foi este governo que atacou o Estado Social. As pessoas, quer dizer, têm medo da mudança, por definição. Sobretudo, eu recebo um cheque ao fim do mês, são 5 milhões e tal de pessoas, sei lá como é que vai ser o futuro. E, portanto, ele é um ator fantástico. Mentiroso compulsivo, como alguém lhe chama. E, portanto, que consegue, demagogicamente, convencer as pessoas que a salvação estava num PEC 4 que a própria Troika destruiu. O PEC 4, nos seus pressupostos, que a própria Troika disse que os custos, o atraso no pedido de ajuda, determinou medidas mais duras que aquelas que seriam necessárias se Portugal tem pedido. E o Sr. Ministro das Finanças acendeu-se-lhe a luz quando ele disse que os taxas de juros acima de 7%, de uma forma sustentada, devíamos ter pedido ajuda. Eu cheguei a dizer, talvez esperar para ver como é que fica o pacote, mas não tinha informações de que ia haver uma ruptura de tesouraria em junho. Só o governo que está no poder é que tem essas informações. Eu, no Teixeira dos Santos, considero que há várias fases de Teixeira dos Santos. Aos 2 primeiros anos, foi um bom ministro. Depois, desgraçadamente para o país, pôs o chapéu político e abandonou o chapéu técnico. Quando ele entrou na luta política dentro do próprio Partido Socialista, quis ser candidato, quis ser número 1 pela lista do Porto, lutando contra Alberto Martins. Como independente, participou em comícios. O Ministro das Finanças não pode pôr um chapéu político. O grande erro foi ele ter posto o chapéu político. A partir daí, deixou de ser Ministro das Finanças. Hoje é evidente que o PSD e os partidos da oposição fizeram bem em chumbar o PEC 4. É evidente, não era evidente. Eu próprio duvidei
se não valia mais ter deixado o governo sobreviver mais 3 ou 4 meses, que então era, o José Sócrates agora estava em 10% nas sondagens. Simplesmente, em termos de interesse nacional, aliás, o PST tinha mais interesse em aguentar o governo mais 3 ou 4 meses, mas também perdia a face aos portugueses. A Troika nunca pôs em cima da mesa, porque nós dissemos logo que não aceitaríamos isso, por exemplo, pagar o subsídio de Natal de todos os tesouros. Quem pôs essa hipótese foi o governo.